Principais partidos da chamada Terceira Via, União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania, prometem apresentar um candidato de consenso para a disputa da presidência da República. Entenda bem a notícia com Marília Sena e Yasmin Costa. Os partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania confirmaram que ainda buscam um candidato para o pleito eleitoral que represente o campo democrático. Os representantes das 4 siglas se reuniram em Brasília. No encontro, o União Brasil se comprometeu a indicar um nome para avaliação das demais legendas no próximo dia 14. Na Terceira Via, ainda há uma série de incertezas sobre o candidato que vai representar a chapa nas eleições presidenciais. Mas os partidos estão em forte negociação e a previsão é que o escolhido seja anunciado no dia 18 de maio aqui em Brasília. A senadora Simone Tebet se encontrou em Brasília com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Pré-candidata do MDB ao Planalto, Tebet avaliou que os encontros entre as legendas não passam de formalidades. Este é o momento do Brasil se apresentar ao Brasil. O Brasil somos nós. Nós representamos por trás de nós, Eduardo através da juventude, eu representando as mulheres e todos os segmentos que também confiam em nós, a esperança de alguma coisa. Quando eu digo Eduardo, estou dizendo MDB, PSDB, Cidadania, União Brasil. Eduardo Leite afirmou que respeita as prévias do PSDB, mas que busca diálogo para reforçar a democracia. Respeitando aqui as duas que fez prévias, tem o seu candidato, seu pré-candidato estabelecido, nós respeitamos isso, ninguém está deslegitimando as prévias, elas têm a sua legitimidade, mas não se trata aqui apenas sobre atender formalidades, mas sim de ajudar o país a encontrar um caminho, e é isso é o que nos move. Bom, conosco nessa manhã de quinta-feira aqui no Jornal da Manhã, comentando as principais notícias do dia, Cristina Grêmio, também Diogo Schelp. Diogo, olá, bem-vindo. Como que tá esse drama da Terceira Via? Quem deve ser esse candidato único para representar essa possibilidade? Quais características deve ter esse candidato? Ainda dá para ele se firmar e crescer bastante até outubro? Bom dia a todos. Pois é, a Terceira Via, chamada Terceira Via, ou Centro Democrático, como esse grupo de partidos agora pretende se chamar, tem aí um grande desafio pela frente, porque a tendência dessas eleições é mesmo a de consolidação da polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Isso ficou muito claro quando houve o anúncio da desistência do ex-ministro Sérgio Moro, quando ele mudou de partido, do Podemos para a União Brasil, em que a última pesquisa divulgada ontem pela XP e PESP demonstrou um aumento significativo na intenção de voto de Bolsonaro, indicando ali que boa parte desses votos que iam para Sérgio Moro foram para o presidente Jair Bolsonaro. Mas não apenas isso, Bolsonaro também pode ter crescido por outros motivos também. Há aí alguns sinais positivos na economia, apesar da inflação alta, apesar do combustível alto, a gente tem um impacto importante já do Auxílio Brasil, que começa a ser sentido pelas pessoas que estão recebendo esse auxílio, tem a redução do dólar, quer dizer, são fatores que auxiliam o presidente Jair Bolsonaro. E tem as falas do ex-presidente Lula, desastrosas dos últimos dias, das últimas semanas, que acabam tornando Lula o melhor cabo eleitoral de Bolsonaro. E com esse cenário em que Bolsonaro aumenta nas pesquisas, cresce nas pesquisas, fica ainda mais difícil para a Terceira Via apresentar um nome que consiga tirá-lo do segundo turno, já que ele é o segundo colocado. Cristina Grêmio, falando sobre um nome de consenso na Terceira Via, acho que o que menos existe é consenso. A gente não imagina, por exemplo, conhecendo bem aqui por cobrir muito em São Paulo as andanças do ex-governador João Dória, dificilmente ele vai desistir em favor de um outro nome. De que forma é possível viabilizar um nome, Cris? Leu meu pensamento, Thiago. Bom dia a você, Adriana, Diogo, todos que nos assistem. Desde a hora que a reportagem entrou no ar, eu aqui pensando em João Dória, se ele eventualmente seria convencido por alguém do próprio partido ou desses outros partidos agora que entram aliados aí nessa Terceira Via, a ser, por exemplo, vice. Se eventualmente Sérgio Moro voltaria a ser um nome de presidenciável, ou se colocariam Eduardo Leite e Moro aceitaria, e se os outros partidos deixariam 2 do PSDB, um como vice e outro como presidenciável. É tudo muito incerto, né?
E, por outro lado, tem toda essa análise aí que o Diogo fez e que, a meu ver, está corretíssima. A fraqueza da terceira via até agora, claro que há tempo ainda, estamos a 6 meses da eleição, mas a fraqueza demonstrada até agora e todas essas confusões aí das últimas semanas com Dória, com Sérgio Moro, troca de partido, o próprio Eduardo Leite, né, tinha uma expectativa de ir para o PSD ali até a última hora, depois fez aquele anúncio bombástico de fico no PSDB e saio do cargo de governador, não vou ser candidato à reeleição, mas saio do cargo de governador, tudo muito estranho. Isso vai fortalecendo tanto a polarização quanto a candidatura do presidente Bolsonaro, porque obviamente quem estava com o Moro não vota em Lula. Então, a tendência da migração é ou para voto branco e nulo, um voto de protesto, que não dá em nada, na verdade, ou para o próprio presidente Bolsonaro, para a reeleição dele. Eu tenho minhas dúvidas em relação a essa terceira via, não pelo tempo curto e pelas atrapalhadas já feitas até agora, mas principalmente pela origem desses partidos. Se a gente pegar o próprio Roberto Freire, que é presidente do Cidadania, ele era do PCB. O PCB agora, junto com esses outros partidos que se dizem tão democráticos, um ex-comunista, né, que foi herdeiro do Luiz Carlos Prestes, que assumiu ali o partidão. A gente tem o próprio União Brasil, que é uma união do DEM com o PSL, que era tão criticado até pouco tempo atrás. Então, eu acho que tem um caminho muito árduo aí para essa terceira via achar seu lugar na eleição.